Graça e paz, é um privilégio estar aqui novamente com os irmãos e neste momento gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto que tocou o meu coração, que está em Romanos capítulo 3, versículos 21 a seguir, que diz o seguinte: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu queria falar rapidamente sobre essa questão do juízo, de nós sermos julgados por um juiz justo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um dos principais mensageiros da doutrina cristã do século V, conhecido como Saulo, que nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje atual Turquia. Ele era um dos homens mais sábios da sua época. Ele pertencia, como seu pai, a um dos segmentos judaicos mais rigorosos, que eram os fariseus, né? Ele tinha como tradição o zelo pela causa da cultura hebraica com relação àquilo que ele aprendeu. Ele foi estudar em Jerusalém quando era adolescente. Paulo era versado na cultura da sua época e na filosofia. Aliás, ele era contemporâneo de vários principais filósofos de nossos dias enquanto cultura secular. Paulo falava hebraico, aramaico, grego e latim. Esse homem é considerado aquele que estabeleceu as bases do que nós chamamos hoje mundo ocidental, da cultura judaico-cristã. Este homem, ele perseguiu a igreja do Senhor por muitos anos. E por que eu quero falar a respeito de Paulo? Mostrar para você e para mim que a graça redentora do Senhor, ela transforma o homem e depois o coloca numa condição da qual Deus vai nos julgar por aquilo que realmente somos, por aquilo que nós realmente fazemos, por aquilo que realmente, através dos princípios dos quais foram estabelecidos para a nossa vida cristã. Se o Senhor diz assim, para que nós possamos amar os nossos inimigos, essa é uma regra estabelecida como princípio explícito. E o que é implícito? Deixar de amar. É como a questão quando a palavra fala assim, não separe o homem o que Deus ajuntou. Esta é uma regra explícita. E a regra implícita? É aquela que diz o seguinte, não junte aquilo que Deus não juntou. O que eu quero dizer com relação a isso? É importante nós sabermos. Vamos ver uma passagem aqui em Lucas, capítulo 7, versículos 22. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres também? Então eu lhes direi, nunca os conheci. Afastam-se de mim os que praticam o mal. A verdade é o seguinte, Paulo foi um homem
que perseguiu a igreja, mas ele era zeloso por aquilo que ele fazia. Era soldado oficial do Império Romano. Sua família tinha o privilégio de ter a cidadania romana, né? A cidadania romana. Ele perseguiu os cristãos durante muito tempo, mas quando o Espírito Santo o apresentou a verdade do cristianismo, do Cristo vivo em seu coração, ele, da mesma forma, com dedicação, pelos seus princípios, aquilo que ele fazia no judaísmo, ele começou a fazer no cristianismo. Este homem que estabeleceu as bases principais para que nós pudéssemos conhecer o que é o evangelho transformador. E aquilo que nós, cumprindo com a palavra do Senhor, podemos realizar para a nossa vida futura, para aquilo que nós precisamos alcançar como que o advento da vinda do Senhor. Nós precisamos ter a capacidade de saber que a mensagem transformadora, a mensagem renovadora, a mensagem que nos traz a transformação em nosso coração, nós temos que algumas coisas cumprir. Era de graça, mas algumas verdades estão explícitas e implícitas. Nós temos os princípios para cumprir. Como, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Nós pagarmos os nossos dízimos, entregarmos as nossas ofertas como adoração ao Senhor e não sonegar impostos. Porque é um dos mandamentos. Tem uma verdade explícita e uma verdade implícita. Com isso, a Bíblia fala também: maridos, amai as vossas esposas. Pais, não aborreçam os seus filhos. São verdades explícitas. Nós precisamos entender que, para que nós possamos ter um juízo final, aonde um justo juiz vai nos conceder aquilo que nós esperamos como graça redentora, porque a salvação é de graça, depende também daquilo que é a nossa conduta enquanto homens e mulheres de Deus. Para isso, façamos nós aquilo que realmente a palavra nos aconselha, para que nós estabeleçamos os princípios dos quais nós precisamos seguir para fazer com que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa e nós possamos ter um justo juiz julgando-nos de forma coerente com as nossas atitudes e aquilo que é baseado nas Sagradas Escrituras, que é a mensagem salvadora, que é de graça. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.